Thank
Sejam todos bem-vindos à nossa segunda celebração desse domingo. É um prazer enorme receber cada um de você que nos visita, você que já é dessa casa. Hoje é um domingo muito especial, mais uma série que se inicia. Eu quero convidar a quem ainda estiver na área do café, que por favor também entre aqui dentro do templo, para que a gente possa iniciar o nosso momento de adoração, de louvor, para exaltar esse nome que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Você que já se encontra aqui, eu queria te convidar a ficar de pé. Vamos ficar de pé e juntos vamos ler os Salmos. Salmos 28, dos versículos 6 a 9, que diz assim. E essa é uma leitura responsiva, então eu leio o primeiro versículo e na sequência a igreja. Diz assim: Bendito seja o Senhor, pois ouviu a voz da minha súplica. A igreja? Calma que vai chegar. Tá vindo. Aê! O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como pastor e guia-os para sempre. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado porque a tua presença, Senhor, se faz presente aqui. Nós queremos, Deus, ver a tua obra, os teus milagres nesse lugar. Nós clamamos, Deus, seja bem-vindo nesse lugar. Nós queremos exaltar, teu nome é grande, é digno de honra, de louvor, de toda adoração. Conduz essa igreja, Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Essa igreja cantará a maravilha do Senhor. A nossa boca exultará o teu santo nome, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nessa manhã nós queremos transbordar essa alegria, da satisfação de te ter em nosso coração, de poder compartilhar, Deus, as maravilhas que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos celebrar ao nosso Deus juntos essa manhã? Aleluia.
como povo de Deus, para juntos a gente cantar, exaltar o nome do Senhor e também relembrar o nosso coração a respeito de verdades eternas. E essa próxima canção, que é uma canção nova aqui para a igreja, ela fala um pouco sobre o tempo da espera. Eu não sei como é esse tempo para você, mas muitas vezes nós somos confrontados por Deus no tempo no tempo de esperar. Como nós esperamos, o que fazemos durante esse tempo. Então essa canção é um convite a você, que esse seja um tempo, se você estiver passando na sua vida de espera, que você demonstre ao Senhor a sua confiança nele, que você relembre a sua própria alma. Por que te abates, minha alma? Espera em Deus, ainda assim eu e você o louvaremos. Espera em Deus, esperar com esperança, esperar no Senhor, aquele que é fiel a quem Ele é, a sua palavra, aquilo que prometeu. Por isso nós podemos esperar com confiança, ousadia, e enquanto caminhamos, nós adoramos, nós nos rendemos, nós derramamos o nosso coração na sua presença. Quero convidar você a dizer isso a Ele: Senhor, nós esperamos por Ti com santa expectativa de que o Senhor, ó Deus, é um Deus que nos ama com amor eterno. O Senhor já fez tudo por nós, ó Deus. Então ajuda-nos a esperar no Senhor, com confiança no nosso coração, com paz. Só nos resta, Deus, diante do Senhor, render o nosso coração, reconhecer que não somos nada sem o Senhor e reconhecer que o Senhor é tudo em nós. Seja tudo em nós, ó Deus. Seja tudo em nós. Toma o Teu lugar no nosso coração. Ensina-nos a esperar com confiança no Senhor. Te adoramos, ó Deus. Te adoramos como igreja. Te adoramos como Teu povo. Aleluia. Se a fé mover montanhas, deixe-as mover. Com esperança nós viemos, esperando em Ti. Eu espero em Ti. É Senhor da criação e conheces quem eu sou. És autor da salvação, desde o início nos amou. Esperando em Ti, ao erguer nossas mãos em louvor, e a Ti adorar, cantando aleluia.
esperando em ti, ao erguer nossas mãos em louvor e a ti adorar, cantando aleluia, aleluia ao nosso Rei, ao nosso Deus bendito. Obrigada pela tua presença nesse lugar, Jesus. Sua doce presença, Pai, cheia de bondade, cheia de misericórdia, Pai. Renovada sobre nós mais uma vez essa manhã, Pai. Obrigada porque o Senhor nos resgatou, Senhor, do poço que estávamos, Senhor, tão profundo. E nos trouxe para o teu reino como filhos legítimos de Deus, Pai. Se cansado e ferido eu estou, se o pecado em meus ombros pesou, Cristo me chama. Se não sei mais por onde seguir e a sede vem me consumir, Cristo me chama. Me entrego sem medo
Hoje eu me prostro, hoje eu me prostro, porque Ele é o Senhor. Canto Aleluia. Cristo vive, maravilhoso é o meu Salvador. Canto aleluia, Cristo vive. Hoje eu me prostro, porque Ele é o Senhor. Canto aleluia, Cristo vive. Maravilhoso é o meu Salvador. Canto aleluia, Cristo vive. Hoje eu me prostro, Ele é o Senhor. Canto aleluia, Cristo vive. Me entrego sem medo pros braços do meu Pai. Eu vou, perdão-me foi dado. Jesus por mim na cruz pagou. Me entrego sem medo pros braços do meu Pai. Eu vou, perdão-me foi dado. Jesus por mim na cruz pagou. Jesus por mim na cruz Maravilhoso é o meu Salvador. Canto aleluia, Cristo vive. Hoje eu me prostro, porque Ele é o Senhor. Canto aleluia, Cristo vive. Senhor, essa é a nossa canção. Nós somos convidados por essa graça maravilhosa que nos alcançou a responder assim, nos prostrando, nos entregando, nos rendendo por inteiro diante do Deus da nossa salvação. Obrigado, Jesus, por esse amor. Obrigado, Senhor, por nos receber como filhos amados de Deus, não por nossos méritos, não pelo nosso esforço, pela nossa santidade, que somos nós, Pai, diante do Senhor, de um Deus que é santo, santo, santo. Mas na nossa indignidade, Senhor, na nossa sujeira, no nosso pecado, Cristo nos amou e se entregou por nós. E o Senhor nos faz filhos, filhas, amados. E, Senhor, nessa manhã nós deixamos, como cantamos agora, toda culpa para trás, porque não estamos mais presos ao pecado, não somos mais escravos, somos livres. Aleluia, somos livres. E nessa liberdade te adoramos, nessa liberdade pedimos que o Senhor continue essa obra em nós, de nos libertar das prisões e amarras, daquilo que ainda não glorifica o Teu nome nas nossas vidas, para nos tornar mais semelhantes a Cristo, ao Teu Filho.
a imagem de Deus. É isso que queremos ser, é isso que queremos refletir para um mundo em trevas. A tua luz, a tua beleza, a tua glória, a tua paz, o teu amor, a tua generosidade. Completa essa obra em nós, que hoje seja mais um passo nessa direção, de nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Recebe a nossa gratidão, Jesus, a nossa adoração, o nosso louvor. Tu és o nosso Deus, o amado das nossas almas. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Amém. Antes de você se sentar, cumprimenta quem está perto de você. Aprende aí o nome de uma ou duas pessoas que você ainda não conhece. Prazer. Deixa eu abençoar. Você é uma benção. Prazer, se Gisberto. Prazer. Rivelino. O bom? Minha canhota, meu amigo. Você não tem noção. Eu sei disso. Aposentado faz Saudades, tempo. inclusive. Glória a Deus. Muito bom dia. Se você está chegando agora aqui na Igreja Batista Verde, está aqui pela primeira ou uma das primeiras vezes, seja muito bem-vindo. Uma alegria te receber aqui. Meu nome é Pedro, sou um dos pastores da igreja e te convido, se é a sua primeira vez, a não ir embora ao final do culto tão depressa, mas passar ali ao lado do café, tem um outro balcão, onde os nossos voluntários do acolhimento estarão para te receber, para te conhecer e para entregar também um presente para você que está pela primeira vez aqui na nossa igreja, tá bom? Então, passe lá, não vá embora correndo, toma um cafezinho com a gente, deixa a gente te conhecer um pouquinho melhor. Nossa vontade, nossa intenção é que você faça parte da família, não apenas, obrigado Cris, nos visite eventualmente, mas se torne parte da família aqui da Igreja Batista Vértice, tá bom? Queridos, nós estamos num mês de celebração do Dia das Crianças, que foi ontem. Ontem, aliás, o nosso Ministério Infantil ofereceu um Dia das Crianças especial para um projeto chamado Farol na Quebrada, lá em Samambaia. Então foi um dia super divertido. Muitas e muitas crianças ali da região que são atendidas por esse projeto estiveram lá, tiveram lanche, brincadeiras, uma série de atividades. Então, glória a Deus pelo Ministério Infantil aqui da nossa igreja. Vários voluntários se envolveram e se dispuseram a estar lá. E estão também proporcionando um mês divertido para as nossas crianças. Então, os meninos e meninas do Ministério Infantil têm vindo fantasiados a cada domingo. Hoje é o dia dos personagens bíblicos. E domingo que vem, quem me ajuda com a cola aí? Milagres de Jesus. Então, seja criativo aí, pai, mãe, tá bom? Na preparação dos seus filhos. E ore por eles, porque se eles são parecidos com os meus, haverá resistência. Talvez choro e ranger de dentes. Nem sempre há uma empolgação, né, para se engajar nessas coisas, mas depois eles se divertem. Então, milagres de Jesus. Traz um de pão, outro de peixe, né? De pescadores aí com pesca maravilhosa e muitos peixes na rede. Ou traz aí um todo enfaixado de Lázaro saindo da sepultura. Eu não sei, você seja criativo aí. Tá bom? Explore os milagres de Jesus na Bíblia, nos evangelhos essa semana com eles, né? Tem a oportunidade de conversar com eles sobre isso e traga-os fantasiados aí no domingo que vem para um domingo muito divertido aqui na igreja. Nós separamos todos os domingos um momento de generosidade nas nossas celebrações e estamos entrando num novo trimestre a partir de hoje, um novo tema trimestral, e é exatamente o tema da generosidade. Mas há muito tempo nós, todos os domingos, independentemente do assunto da estação, nós estamos sempre orando juntos, essa mesma oração, pedindo a Deus que nos faça pessoas mais generosas, porque a generosidade é um dos traços mais evidentes do caráter de Jesus. E se queremos ser parecidos com Ele, precisamos crescer em generosidade, precisamos de uma obra de Deus em nós, como veremos a partir deste domingo até o fim desse ano, para nos tornar pessoas mais generosas. Então, queria, antes de compartilhar a mensagem, fazer essa oração mais uma vez com você. Se você puder, ore comigo em voz alta. Vamos juntos? Diz assim: Pai Santo,
Tudo que tenho, sou, vem de ti, pertence a ti. Minha vida foi comprada pelo sangue de Jesus. Gastá-la toda comigo mesmo e não me dispor a ofertar sacrificialmente é seguir o curso deste mundo e não o caminho de Cristo. O caminho de Jesus é o caminho da generosidade, da liberdade dos filhos de Deus, cujos corações e mentes estão sendo transformados. A ilusão das riquezas que sufocam a palavra, cujos corações estão em teu reino e não nos sistemas deste mundo. Preciso crescer em generosidade, até que não haja nenhum necessitado entre nós. Preciso ser confiável em relação a algo pequeno como o dinheiro, a fim de que possas me confiar as verdadeiras riquezas. Acima de tudo, preciso ser generoso, porque o Senhor é generoso. Ser semelhante a ti é a alegria dos teus filhos e filhas. Amém. Amém. Nessa oração, nós assumimos alguns compromissos bem sérios, né? Um deles é de que não haja nenhum necessitado entre nós. Então, se você é alguém que está vivendo um tempo difícil, um tempo de alguma necessidade familiar ou pessoal, por favor, nos procure, fale com o voluntário do acolhimento ao final, deixe seu nome, seu contato. Nós queremos saber da sua situação, queremos participar com você do suprimento dessas necessidades. Mas o Senhor tem nos dado a graça de participar não apenas do suprimento das necessidades internas aqui da nossa comunidade, mas também de pessoas perto de nós e até longe de nós, que precisam da nossa ajuda, da nossa oração, mas também do nosso investimento. Nessa semana eu conversei com o Maronildo, que é um missionário lá na Tailândia, junto com a sua esposa Ju e a Mel, que é a filhinha deles, uma menininha acho que de 11, 12 anos. E já estão há bastante tempo no campo missionário e já estão há alguns anos na Tailândia. E eu não sei se você tem acompanhado as notícias, mas a Tailândia precisa das nossas orações. Eles viveram um processo aí recente, bem parecido com o Rio Grande do Sul, de chuvas fortes, de enchentes, inundações. Várias cidades foram totalmente destruídas, bem parecido mesmo com o que aconteceu no nosso país, agora, há pouco tempo atrás. E eles estão nessa luta de limpeza, de reconstrução também. Então, ore por eles, eles estão seguros, mas eles têm uma necessidade financeira bem específica neste momento, que é a renovação do visto deles, para permanecerem como missionários lá na Tailândia. Então, eles vão ter que sair do país por alguns dias, enquanto o processo está tramitando, para depois voltar. Isso envolve um custo, nossa igreja está participando desse custo. Mas se você puder e quiser fazer uma oferta, faça, isso vai nos ajudar a levantar esse valor também. Esse é o nosso QR Code de dízimos e ofertas. Ofertas como essa, a gente tem um orçamento fixo para missões, então quando você oferta ou entrega o seu dízimo, isso nos ajuda tanto na manutenção regular da igreja, como nos compromissos missionários e sociais que nós abençoamos, sustentamos, tá bom? Então você pode fazer essa oferta nessa conta, e a gente tem também a outra conta agora, que é específica da nossa campanha. E aí seguimos firmes na campanha, nossa nova casa. Espero que você esteja orando a respeito disso. Nós chegamos essa semana a pouco mais de 30% da meta atingida de cotas, então vamos louvar o Senhor por mais essa etapa. Isso significa que já estamos avançando em relação àquele compromisso mensal, significa também que faltam 70%, né? Então, se você já ofertou, glória a Deus por isso, continue ofertando mensalmente, se você está fazendo Pix programado, ou mantenha lá a recorrência da forma como você fez a sua oferta. Se você ainda não ofertou, nem sabe do que se trata, ou está ainda orando e discernindo de que maneira você pode contribuir, eu quero te convidar a acessar esse QR Code, que vai te levar para o nosso site da campanha, igrejavertice.com/contribuir. E lá tem todas as informações do porquê da mudança, dos objetivos com essa mudança, e também as maneiras de participar, com ofertas avulsas, ofertas regulares, recorrência, cartão de crédito, Pix, enfim, são várias formas, mas o mais importante é que você se engaje, ok? Esse é o maior movimento que nós estamos fazendo até hoje como igreja, em termos de tamanho de investimento, tamanho da mudança, impacto, né, não só financeiro, mas na vida da igreja. E eu quero reforçar
reforçar algo que eu falei em alguns dos cultos semana passada, não falei isso em todos os horários, mas creio que falei às 11, a respeito da urgência desse passo, queridos. Nós estamos quebrando a cabeça já há um bom tempo em relação aos limites desse espaço aqui, eles já estão ultrapassados, os limites já foram ultrapassados. E a gente começa a ter preocupações, inclusive de segurança, especialmente com os nossos filhos, que estão lá embaixo, e são muito bem cuidados e seguros, mas eles são muitos, ok? Eles são muitos. E por melhores que sejam os nossos voluntários, eles são incríveis, estão se desdobrando. Aliás, venha fazer parte do Ministério Infantil também, se você puder, porque precisamos de mais voluntários. Mas há um limite do que o espaço comporta. E a gente não quer chegar num ponto em que a gente tenha que dizer para a família que chegar aqui, olha, não tem vaga para você fazer o check-in do seu filho. Mas pode ser que a gente chegue a esse ponto de não poder receber a pessoa que vier para o culto um pouquinho atrasada, porque não cabe mais. Não cabe mais. Então já temos 3 horários de celebração, não pensamos em adicionar um 4º horário por causa de uma sobrecarga também que isso gera para os voluntários, para a igreja de forma geral, até para a vizinhança aqui, né, que acaba ouvindo um pouco do barulho que a gente faz aqui, temos pessoas que moram nesse prédio. Então assim, a gente entende que o tempo já deu. Por mais que tenha sido bem menos tempo do que a gente projetava, o Senhor tem dado crescimento, glória a Deus por isso, e a gente precisa responder de alguma maneira a esse crescimento. Então, é tempo de mudarmos, queridos, e eu quero reforçar essa urgência. Se você puder, participe logo. Se você já participou, ore a respeito de uma oferta sacrificial, porque de repente a sua oferta ficou dentro de um conforto. E que bom que você tem esse conforto financeiro para ofertar e seguir confortável. Mas considere a possibilidade de ficar um pouquinho desconfortável. Que tal? Imagina se todos nós considerarmos a hipótese de uma oferta sacrificial. E veja bem, eu não estou dizendo com isso que você deva se endividar, eu não estou dizendo de entregar o que você não tem, só estou dizendo que talvez você tenha um dinheiro guardado, talvez você tenha uma margem orçamentária que te permita reorganizar algumas prioridades. E essa é a oferta sacrificial. Enquanto está dentro do nosso conforto, do que sobra, amém, é uma bênção, mas ainda está um pouco aquém do exemplo de Jesus, você concorda? E o exemplo de Jesus é uma generosidade sacrificial, como a gente vai começar a aprender hoje e vai aprender ao longo desse trimestre. Então eu quero te desafiar mesmo. Hoje é um apelo, tá bom? Se você pode, participe com um pouco mais, talvez. De repente, você tem um dinheiro guardado e você pode antecipar as suas parcelas da mesma contribuição que você faria mês a mês. Isso também vai nos ajudar, porque tem um desafio inicial da obra. Para a gente poder mudar para lá, tem uma obra a ser feita de reforma e tem um montante alto logo de cara. Então, de repente, você pode ofertar o mesmo valor, mas você tem condição de antecipar esse valor e entregar ele de uma vez. Isso vai ajudar muito o nosso planejamento da obra. Tudo bem? Estamos juntos? Amém? A gente pode orar por isso agora mesmo? Senhor, nós colocamos mais uma vez diante do Senhor o desafio que nós estamos vivendo como igreja. Nós sabemos, Pai, que é a Tua vontade que pessoas conheçam o Teu Evangelho, sejam alcançadas com a mensagem de graça e salvação de Jesus Cristo. E nós celebramos o fato de que o Senhor tem feito isso por meio desta comunidade local, desta igreja, a Igreja Batista Vértice. Obrigado por cada pessoa que tem conhecido o Senhor aqui, pessoas que se batizaram aqui ou que estão se preparando para fazer isso, famílias, Pai, que têm sido restauradas, transformadas. Nós celebramos o que o Senhor está fazendo entre nós. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor também nos dê os meios para continuarmos essa obra. Que o Senhor nos dê os recursos, as pessoas, os líderes, e que o Senhor nos dê também um novo espaço. Nós cremos que o Senhor já separou ele para nós, o Senhor já nos deu as condições de negociação, e ainda faltam os recursos financeiros, e nós confiamos que eles virão no teu tempo e à tua maneira, e pedimos o privilégio de participar disso. Então nos conduz, mostra a cada um de nós qual é a nossa parte, nessa grande obra que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Trocar? Pronto. Melhor? Ok, obrigado. Se você tem alguma ideia, se você tem uma sugestão do que a gente pode fazer em relação à campanha também, para que a gente aumente esse engajamento e até também a velocidade para a gente levantar esse recurso, ideias são muito bem-vindas. Procure a Laís ao final do culto ou mande uma mensagem para a secretaria da igreja para agendar uma conversa com a gente, para a gente pensar juntos nisso, tá bom? Mas toda ideia é muito bem-vinda.
Como eu falei, nós estamos hoje iniciando uma nova série de mensagens, um novo trimestre, e a cada trimestre a nossa igreja foca em uma das práticas do caminho de Jesus, e a prática desse último trimestre de 2024 é justamente a prática da generosidade. Esse não foi um movimento calculado pensando na campanha, tudo bem? Antes que você, de repente, pense isso. Não que tivesse algo errado em fazê-lo, mas não foi o que nós fizemos. Na verdade, esse calendário estava decidido desde o final do ano passado, mas o Senhor, sabendo também do momento em que nós estaríamos, permitiu que houvesse essa convergência. Então, quem sabe o fruto também de aprendermos mais sobre generosidade, praticarmos essa generosidade, abençoa, entre outras causas, essa da nossa mudança, né? Mas o objetivo central ao tratar desse tema não é esse, queridos. E espero que fique claro a partir já desta mensagem de hoje. Nós estamos abrindo essa série esse trimestre com a série que vai nos acompanhar neste domingo e nos 2 próximos, chamada Deuses Falsos. Deuses Falsos. E a ideia de começarmos essa conversa, a partir desse tema, é perceber que se nós decidirmos levar a sério a nossa caminhada com Jesus, isso significa que nós precisaremos mudar. Você concorda? É impossível andar com Jesus e não mudar, não ser constrangido amorosamente pelo Espírito a mudanças. E uma área tão importante como essa, que diz respeito à nossa relação com o dinheiro, com as finanças, algo que permeia toda a nossa vida, não pode ficar de fora desse processo de transformação. Falar de generosidade, é verdade, não é falar só de dinheiro. Há muitas formas de ser generoso, algumas delas talvez até mais importantes, mais significativas. Mas é inevitavelmente falar também sobre dinheiro e como se dá a nossa relação com o dinheiro. Nós estamos inseridos numa cultura que valoriza muito isso. E nossos próprios corações são inclinados nessa direção também, a direção da acumulação, da insatisfação que nos leva a querer sempre mais. Então, é inevitável falar disso, e eu sei que é um assunto delicado para se falar na igreja, principalmente pelos maus exemplos de administração financeira, infelizmente, em tantas igrejas por parte de tantos líderes evangélicos no nosso país. Mas eu espero que a gente tenha essa conversa com maturidade, graça de Deus, para entender o que Jesus quer formar em nós. E eu creio que é um caráter mais generoso. Precisamos reconhecer que, para a maioria de nós, há uma barreira muito evidente e grande para que a gente cresça em direção à generosidade. E isso tem a ver com aquilo que o nosso coração adora, o que tem controle sobre o nosso coração. E o dinheiro é um dos grandes candidatos a um Deus falso no nosso coração, a ocupar esse lugar. Quero começar essa conversa falando sobre o problema, então, do dinheiro. Será que o dinheiro é um problema na nossa vida? Por que é que a gente precisa pensar sobre isso? Foi feita uma série de estudos numa universidade na Califórnia, de 2006 a 2013, para tentar investigar o efeito de ter mais dinheiro na vida de uma pessoa. E foram vários estudos, vários experimentos, mas, em geral, eles constataram que, na média, pessoas mais ricas são menos generosas do que pessoas menos ricas. Numa diferença que pode, entre pessoas que ganham 6 vezes mais do que outras, uma diferença que pode chegar até a 44%. Então, a pessoa que ganha 6 vezes menos, e lá no estudo era uma média de $2.000 ou $12.000 por mês, $2.000 ou $12.000 por mês, 44% mais generosas as pessoas que ganhavam $2.000 por mês do que pessoas que ganhavam 12. E aí vários outros cenários foram estudados, mas todos eles apontando numa mesma direção. Quanto mais dinheiro, em geral, menos compaixão e menos empatia. Quanto mais dinheiro, em geral, de novo, não uma regra absoluta, mas na média, quanto mais dinheiro, menos compaixão e empatia e mais egoísmo e ganância. Então, esses estudos mostraram também que pessoas mais ricas, em geral, apresentam mais problemas de caráter. Uma busca de interesses pessoais a partir de uma ideia de merecimento, que as leva, inclusive, a quebrar leis com mais frequência
se isso envolver especialmente algum benefício financeiro, como leis de trânsito que podem gerar multas, quebrar leis com mais frequência do que pessoas menos ricas, um senso de merecimento maior, até num experimento muito interessante. A gente tem uma expressão comum aqui no Brasil, falar de roubar doce de criança, né? E fizeram um experimento interessante em que havia uma câmera oculta numa sala, e aí eles colocaram um pote com doces lá e informaram: olha, esses doces são para as crianças que estão aqui na sala ao lado, ao final lá do que elas estão fazendo, elas vão vir aqui e vão ganhar esses doces. E aí eles observaram que pessoas mais ricas pegavam mais do doce da criança nessa sala do que pessoas menos ricas. De novo, uma série de outros experimentos, mas todos apontando para essa mesma direção. Quanto mais dinheiro, menos empatia, menos compaixão. Quanto mais dinheiro, mais egoísmo, mais ganância. Por que eu estou trazendo esses dados? Você pode procurar essa pesquisa, depois posso te passar as referências melhor. Você pode constatar por si mesmo. Mas o ponto é, queridos, o dinheiro não é neutro. O dinheiro não é neutro. E com isso eu não estou afirmando necessariamente que o dinheiro seja inerentemente mal, maligno, certo? Mas eu também certamente não estou afirmando que ele é, na sua essência, bom. O que eu quero dizer quando eu digo que ele não é neutro? O que eu quero dizer é que o dinheiro faz algo em nós. Dinheiro faz algo em mim, dinheiro faz algo em você. Talvez a gente esteja um pouco mais ou um pouco menos consciente desse impacto, mas ele existe. O dinheiro, na nossa relação com ele, nós somos ou formados ou deformados em alguma direção. Assim como tudo na nossa vida, e nós temos aprendido bastante isso aqui na nossa igreja, com essa ênfase em formação espiritual, tudo com o que nós interagimos, as pessoas, as coisas, o trabalho, em todas as nossas relações, nós estamos num processo de discipulado, num processo de formação espiritual. Todos nós somos discípulos de algo ou de alguém. E na nossa relação com o dinheiro, nós também estamos sendo formados ou deformados. Então esse assunto importa para o tipo de pessoa que nós queremos nos tornar. E esse não é um desafio novo, não é um desafio exclusivo do nosso tempo. Os autores das Escrituras, desde o Antigo Testamento, dão muitos alertas a respeito da nossa relação com o dinheiro e do cuidado que nós precisamos ter com essa relação. Vou dar 2 exemplos rápidos, um do Antigo e um do Novo Testamento, para você ver como esse tema perpassa toda a Escritura. Em Eclesiastes, no capítulo 5, verso 10, diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Em 1 Timóteo 6, de 9 a 10, o apóstolo Paulo faz um alerta bem parecido. Olha só: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você percebe que nos 2 casos, tanto lá em Eclesiastes como aqui em 1 Timóteo, há um alerta, e esse alerta não é especificamente a respeito do dinheiro, mas ele é a respeito do amor ao dinheiro. Você percebeu isso? O que está sendo trazido à tona para nós é o risco de amarmos o dinheiro, e o efeito que isso tem na nossa vida, nos nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas. Qual é o problema de amar o dinheiro? Qual é o grande problema de se amar o dinheiro? Porque o problema do dinheiro está diretamente relacionado a um outro problema, que tem a ver com o meu coração e o seu, e é o problema da idolatria. É o problema da idolatria. Como acontece com todos os deuses falsos, o dinheiro também é incapaz de entregar o que promete, que é satisfação. Então, toda vez que nós erguemos no nosso coração um altar a um falso Deus, nós estamos depositando sobre esse falso Deus a expectativa de nos dar o que ele não é capaz de dar, que é satisfação. Tudo aquilo que nós buscamos como fonte de satisfação já assumiu um lugar indevido e excessivo na nossa vida, e a Bíblia chama isso de idolatria. Então, o problema do dinheiro é o problema da idolatria.
e sabendo da alta capacidade que o dinheiro tem de ocupar esse lugar de um Deus falso no nosso coração, a Bíblia nos alerta vez após vez para tomarmos cuidado com isso, para não vivermos em busca de ter mais e mais e mais. Eu quero recomendar que você leia um livro que inspirou essa série chamado Deuses Falsos, do pastor Timothy Keller, e as comunidades estão estudando nos roteiros, os roteiros têm sido baseados nesse livro, os líderes das nossas comunidades estão lendo esse livro, amém? Estão? Amém. A gente está falando nem que seja pela fé, que eles estão mesmo, né? Profetizando sobre... Você é líder de comunidade, eu estou vendo você aqui. Brincadeira. Mas eles deveriam estarão em nome de Jesus lendo esse livro para também se basearem melhor nos estudos e tudo. E eu recomendo que você leia Deuses Falsos. E lá na introdução desse livro, o pastor Tim Keller diz assim, presta atenção nisso, achamos que os ídolos são coisas ruins, mas quase nunca isso é verdade. Quanto maior o bem, presta atenção, mais provável é que esperemos dele a satisfação das nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa serve de Deus falso, especialmente as melhores coisas da vida. Percebe o risco que nós corremos? Via de regra, nós não idolatramos coisas ruins. Se é ruim, a gente se afasta, a gente não adora. O problema é exatamente esse, o risco está exatamente aqui, o fato de que são as coisas boas que têm o maior potencial de se transformarem em ídolos para nós. O ídolo é, então, qualquer coisa, boa ou ruim em si mesmo, mas geralmente são coisas boas, que nós transformamos em algo mais importante do que Deus. É o que nós buscamos a fim de receber o que só Deus pode nos dar. E talvez para você pareça um exagero falar de idolatria ao dinheiro ou a outras coisas boas. Mas a verdade é que sucesso, influência, carreira e até mesmo casamento, família, filhos podem ocupar esse lugar indevido no nosso coração. Pastor, você está dizendo que eu tenho que amar menos os meus filhos? Não, eu estou dizendo que você tem que amar mais Jesus do que eles. A solução não é amar menos o que você ama. A solução é reordenar os amores. Porque se os meus filhos ocupam o lugar de prioridade no meu coração, se o meu maior amor é direcionado a eles, então eu posso até esmagá-los com esse amor, super protegê-los e colocar sobre eles a expectativa de me fazerem feliz. E eles não são capazes de fazer isso. Isso não é um fardo que eles são capazes de suportar. Assim como o dinheiro não me fará, meu casamento não me fará, minha carreira não me fará, o meu Instagram, mesmo com centenas de milhares de seguidores, não me fará feliz e satisfeito nas minhas necessidades mais profundas. Nenhum falso Deus é capaz de fazer isso. Quando se fala de idolatria, há um risco da gente distanciar o assunto e pensar assim, não, idólatra é aquele que se curva diante de uma estátua de um outro Deus. Idólatras são as nações pagãs que não conhecem o Deus verdadeiro e aí fazem para si imagens de escultura e se curvam diante dessas imagens ou vão aos templos onde essas imagens estão. Mas sabe, na antiguidade, e ainda é assim em algumas regiões do mundo, geralmente essas estátuas são só representações de valores. Então há o Deus que representa a prosperidade, há um Deus que representa a fertilidade ou o sexo, há um Deus que representa a família, há um Deus que representa a força, há um Deus que representa vários desses valores e, sejamos sinceros, queridos, não é exatamente a esses mesmos valores que nós também erguemos altares no nosso coração? Então talvez a gente não chame de Zeus ou de Afrodite ou de Baal, mas o ídolo é o mesmo. É o dinheiro, é o poder, é a força, é a conquista, é o bem-estar, é a proteção pessoal. Então há um arrependimento, porque por mais irracional que pareça, quando a gente para pensar, a gente percebe como é irracional depositar esperança e expectativa de satisfação nessas coisas. Há uma luta interna terrível, e o pastor Tim Keller explica, ele diz, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós fomos feitos por Deus para a adoração. Nós não podemos não adorar. E no momento em que, por conta do pecado, nós direcionamos essa adoração para qualquer outra coisa ou pessoa que não o Deus que nos criou e que deseja se relacionar conosco,
Então nós estamos fabricando ídolos e nós não somos capazes de não adorar. Ou adoraremos a Deus, ou adoraremos alguma outra coisa, ou pessoa, ou valor que vai ocupar o lugar dele de forma indevida. Significa que, e ele também diz o seguinte, o coração humano toma coisas boas, como uma carreira profissional bem-sucedida, o amor, os bens materiais, até a família, mas qual que é o problema? Ele os converte em coisas essenciais. E é aí que nasce o ídolo, sabe? É no momento em que algo que é bom e que poderia ser bem usufruído se transforma em essencial. Eu não consigo viver sem. No momento em que eu não consigo viver sem, eu coloquei aquilo na posição de Deus. E se formos sinceros, minimamente sinceros, todos nós fazemos isso. Não é verdade? Em alguma medida. Com maior ou menor consciência, todos nós substituímos a nossa fonte de confiança, de adoração. O efeito disso na nossa formação espiritual é descrito num Salmo 115. Quero passar rapidamente com você pela ideia dele, para então destacar um versículo. Mas no Salmo 115, o salmista está falando a respeito da futilidade dos ídolos. E ele fala dessas estátuas mesmo, de ouro e prata, que são erguidas e adoradas. E ele fala, olha, essas imagens têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Ele vai descrevendo a insensibilidade do ídolo para concluir no verso 8 assim. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Nós nos tornamos semelhantes àquele a quem adoramos. Essa é uma frase do Greg Beale. Eu não sei como falar o sobrenome dele. Mas ele diz assim, nós nos tornamos aquilo que adoramos. E esse é um efeito inevitável. À medida que adoramos, nos parecemos com aquele ou aquilo a quem adoramos. E na descrição do Salmo, há uma insensibilidade, uma incapacidade de exercer os sentidos humanos dados por Deus a nós, na imagem, no ídolo. Então ele tem ouvidos, mas não ouve, ele tem nariz, mas não cheira, ele tem mão, mas não toca, ele tem boca, mas não fala. E a conclusão do salmista é, se você não só fizer um ídolo, mas se você adorar, confiar neste ídolo, depositar nele suas expectativas, o efeito disso é você também se tornar insensível. Insensível. Na sua relação com o Deus verdadeiro e na sua relação com o próximo. Você se torna como o ídolo. Então, preste atenção nisso. A idolatria destrói nossa humanidade. Porque a nossa verdadeira humanidade é encontrada em Jesus. E num relacionamento com Ele. E ao nos tornarmos mais parecidos com Ele, nós nos tornamos mais humanos. No sentido original da intenção de Deus para nós como seres humanos, que é refletir a sua imagem e viver com a sua sensibilidade em relação a Ele, em relação ao mundo, em relação às pessoas. Mas quando nós erguemos falsos deuses e adoramos a esses deuses falsos, nós destruímos a nossa humanidade, a nossa capacidade de ouvir, de falar, de sentir. Nós somos controlados e servimos àquele ídolo. No caso do dinheiro, Paulo descreve de forma explícita, depois confere lá em Colossenses 3:5, a gente não vai ter tempo de ler todo o texto agora, ele fala de várias coisas das quais nós devemos nos despir agora que estamos em Cristo, mas ele diz que nós devemos nos despir também da ganância, e aí ele diz assim, da ganância que é idolatria. Então, se você tem dúvida se a gente pode fazer esse link de forma tão direta, fique tranquilo, a própria Escritura faz. Paulo diz, a ganância é idolatria. Desejar mais dinheiro é ter o dinheiro como um falso Deus. E se é verdade que a idolatria destrói a nossa humanidade, então eu penso que é verdade também que o amor ao dinheiro destrói a nossa generosidade. Porque quando eu amo o dinheiro e sirvo o dinheiro, e o meu alvo é acumular mais dinheiro, ter mais dinheiro,
Então isso diminui, limita, constrange a minha capacidade de ser generoso, você concorda? Porque eu quero acumular, eu não quero repartir. E se eu vivo para acumular, e eu sempre sinto que eu não tenho ainda o suficiente, a minha capacidade de ser generoso fica completamente limitada. Agora, qual que é o grande problema aqui, queridos? É que nenhum de nós, via de regra, se considera ganancioso. Não é verdade? A gente tem mais facilidade de confessar alguns outros pecados do que esse. Mas é muito difícil eu receber alguém para um aconselhamento pastoral e a pessoa dizer assim: pastor, é porque eu tenho um ídolo, chama dinheiro, e eu não sei como vencer isso, eu sou uma pessoa gananciosa. Que eu me lembre, nunca aconteceu. 10 anos de ministério pastoral, ainda não é tanto, mas já é alguma coisa, eu já recebi bastante gente para conversar. E eu não me lembro de ninguém que tenha vindo confessar, talvez a gente percebeu na caminhada, mas alguém que se percebeu assim: eu sou uma pessoa gananciosa. Parece um ponto cego, e talvez seja pelo fato de que a nossa cultura tem de forma unânime o dinheiro como um Deus. E como um valor a ser buscado, mais dinheiro. E pior um pouco do que isso, a nossa cultura evangélica também. A nossa cultura evangélica talvez tenha, eu penso que tem um grande ponto cego aí também, de não perceber que transformou o dinheiro num Deus falso. E é difícil, né? É difícil porque nós costumamos muitas vezes racionalizar isso. Nós temos formas bem bonitas até de justificar por que é que nós amamos o dinheiro. A gente diz coisas como: eu só quero garantir um bom futuro para os meus filhos. E isso parece nobre e até cristão. Até que a gente percebe que quando a gente diz isso e atrela isso à quantidade de dinheiro que a gente vai deixar para eles, o que no fundo a gente está dizendo, mesmo sem dizer, é: o que vai garantir um bom futuro para os meus filhos é a capacidade que eu tenho de acumular dinheiro e a segurança que esse dinheiro vai trazer para eles, quando na verdade a gente sabe que a nossa vida e a vida deles depende do Senhor. Então, quando eu digo coisas como: eu só quero poder desfrutar de todo o meu esforço e do meu trabalho, o que há de errado com isso? Nada, até que a gente percebe que, no fundo, a gente realmente acha que o dinheiro que a gente é capaz de produzir tem a ver com a nossa capacidade de trabalhar, de se esforçar, e os nossos talentos, o nosso estudo, e a nossa profissão, e a nossa capacidade de empreender. Quando, na verdade, tudo isso são dádivas de um Deus provedor, de um Pai amoroso que cuida dos seus filhos. E assim para outras coisas, como: eu não quero que os meus filhos tenham que passar pelas dificuldades que eu passei. Qual é o problema de comprar isso que eu quero? Se eu trabalhei e conquistei, eu não estou fazendo nada de errado. Geralmente, se nós formos bem sinceros e transparentes diante do Senhor, a gente vai perceber que, não sempre, mas às vezes, a real motivação por detrás de afirmações como essa tem a ver com uma ordem errada de amores no nosso coração. Da fonte a qual nós estamos realmente buscando para obter segurança e satisfação. Jesus confronta os fariseus quanto a isso. Em Lucas, no capítulo 16, Jesus está falando sobre a importância de renunciar a tudo que se tem para poder ser discípulo dele. Os fariseus começam a zombá-lo, olha só. E olha a descrição dos fariseus aqui, feita por Lucas, no verso 14. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E deixa eu já aproveitar para te dizer, o caminho de Jesus parece motivo mesmo de zombaria diante de uma cultura que ama o dinheiro, tá bom? E às vezes a gente vai ser tentado a zombar também. Talvez não expressamente, mas no coração pensar: isso é loucura. Ninguém vive assim. Não dá para viver assim. Então é fácil a gente criticar os fariseus até que a gente se coloque também nessa posição de humildade e reconhecer que a gente faz isso. Eles zombavam de Jesus. Jesus lhes disse, no verso 15: vocês são os que se justificam aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. E aí presta atenção naquilo que Jesus diz em seguida: aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Seria um pouco mais suave se Jesus tivesse dito como eu acho que ele deveria ter dito, né? E todos nós temos a nova versão da Bíblia segundo a nossa própria interpretação e preferência, né? Então,
Se Jesus tivesse dito assim, aquilo que os homens valorizam muito, Deus valoriza só um pouquinho, ficaria bem mais simples, né? Senhor, eu sei que o Senhor não valoriza tanto isso, mas o Senhor valoriza, então eu estou aqui valorizando também. O problema é que Jesus disse, aquilo que os homens valorizam muito, Deus detesta. Será que Deus detesta a acumulação excessiva? Será que Deus detesta o nosso excesso de preocupação com as nossas coisas e o nosso descaso e indiferença com os mais pobres e vulneráveis? Será que Deus detesta a injustiça? Nem sempre a gente põe as coisas nessa perspectiva, né? E aí parece que há um problema grave de valorizarmos não apenas o que Deus não valoriza, mas o que Ele detesta e vivermos em função disso. E de novo, queridos, eu não estou falando de detestar o dinheiro. Mas eu estou falando de tomar muito cuidado com o efeito dele no nosso coração. Mas como os fariseus, frequentemente nós encontramos formas de justificar e racionalizar essa idolatria. Nós aplaudimos, inclusive, quando vemos à nossa volta pessoas se desgastando de forma muito dedicada e determinada e criativa para ter mais. Quando a gente coloca as coisas numa perspectiva de idolatria, dificilmente se eu perguntar para você, você idolatra o dinheiro? A resposta vai ser sim. Se alguém me perguntasse, provavelmente eu diria não. Idolatrar o dinheiro, não. Mas se eu mudar só um pouquinho a pergunta e perguntar, você ama o dinheiro? Fica mais difícil de dizer não, você concorda? Quem é que não ama, né, pastor? Quem é que não ama o dinheiro? Um pouquinho, pelo menos. A gente ama pelo menos um pouquinho, é bom ter. É bom ter, e é bom ter mais, se possível. E é isso que nos leva à ideia central de hoje, queridos. E é muito simples, é muito óbvio, não tem nada de novo, nenhuma revelação extraordinária na mensagem de hoje. É simplesmente o seguinte, nós precisamos tomar consciência e então nos arrepender do nosso amor ao dinheiro. Porque no caso do dinheiro, mesmo que você não queira chamar de ídolo, só o fato de amá-lo é um problema. Concorda? De acordo com a Escritura. A raiz de todos os males, tudo, segundo o apóstolo Paulo, é o amor ao dinheiro. Ele nem chama de idolatria. Então você diz, talvez eu não esteja no nível de um idólatra, mas há amor ao dinheiro, há um amor ao dinheiro no seu coração, um apego. Talvez já seja sinal de que há algo a ser revisto. E veja, a solução que eu proponho não é preguiça ou acomodação, ok? Então ninguém trabalha mais, não vamos nem correr esse risco, né? Porque afinal vai ser uma tentação, vai vir o salário, então eu já vou ficar tentado a amá-lo. Então não vou nem trabalhar mais, né? Não é isso que eu estou propondo. Não é isso que a palavra propõe. Não é esse o caminho. Mas nós precisamos de uma mudança de coração, você concorda comigo? Nós precisamos de um coração diferente. Nós precisamos reordenar os nossos amores. Nós precisamos, em nome de Jesus, ser libertos da escravidão ao dinheiro para viver na liberdade dos filhos de Deus. No caminho da generosidade, que é a solução de Jesus. Então falamos do problema do dinheiro, do problema da idolatria, e são um problema só. O problema do dinheiro é o problema da idolatria e desse coração propenso a adorar e a criar deuses falsos. Mas Jesus tem uma solução para isso. Graças a Deus. O dinheiro é mesmo um dos principais ídolos da nossa cultura, inclusive da cultura evangélica. E de vez em quando a gente fica mesmo confuso, porque parece que há alguns textos bíblicos que nos estimulam a buscar crescimento e prosperidade. E há certamente vários pastores e pregadores para nos estimular nessa direção também. E eu não tenho aqui a pretensão, a ilusão de que eu vou resolver esse problema em 3 meses, tá bom? Eu e os demais pregadores. Mas eu quero lançar para você algumas falas de Jesus sobre este assunto, só para servir de alerta. E quem sabe você vai meditando, e eu também, nessas falas ao longo desses 3 meses. E o Espírito Santo vai conduzir cada um de nós a mudanças e decisões, amém? Então a gente vai se dedicar a estudar algumas coisas sobre isso nesses meses, mas não vai dar tempo de esgotar o assunto. Então eu quero propor que você pense em textos como esse, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um
e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou Mateus 19, 23, em verdade lhes digo que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. Ou Lucas 14, 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, queridos, por que nós precisamos ser libertos do amor ao dinheiro? Porque não é possível seguir Jesus sem entregar tudo a Jesus. Não é possível. E eu quero que você preste muita atenção. Eu não estou dizendo, por favor, especialmente se você já tem algum trauma anterior em relação a este assunto, que não é possível seguir Jesus sem entregar tudo à Igreja Batista Verte, ok? Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo isso. Mas Jesus nos chama a uma vida de entrega completa a Ele. E ser discípulo de Jesus vai sim custar tudo o que nós temos. E há um caminho para isso, e há uma prática que nos leva a crescer nessa direção. E é justamente a prática da generosidade. A generosidade é a prática do caminho de Jesus que nos forma diante da deformação que esse mundo que idolatra, entre outras coisas, o dinheiro, causa em nós. O caminho de Jesus, isso é algo que nós repetimos todos os domingos aqui, não é por acaso, nós queremos ser formados na direção contrária daquela em que o mundo nos forma. O caminho de Jesus é o caminho da generosidade. Não é o caminho da prosperidade nos termos em que a nossa cultura propaga. Não é o caminho da acumulação, não é o caminho do sucesso aos olhos deste mundo. O caminho de Jesus é o caminho da generosidade. E quanto mais parecido com Ele eu me torno, mais generoso eu me torno. E quanto mais generoso eu me torno, mais parecido com Ele eu me torno. E esse é o caminho. E para ilustrar isso, eu quero caminhar já para concluir, mas dar um zoom num texto, numa história, uma das poucas histórias que terminam bem de interação de Jesus com o rico. Porque geralmente as interações de Jesus com os ricos terminam com tristeza. A interação termina com tristeza. Mas há dois ricos que, pelo menos esses dois, a gente tem bastante segurança, se converteram de verdade. A gente não tem história de muitos ricos que se encontraram com Jesus e foram realmente transformados. Mas tem dois que muito provavelmente são... tem outros, mas esses dois muito provavelmente realmente são bons exemplos para nós. E um deles é este homem aqui, Zaqueu. Lucas capítulo 19. O contexto é o seguinte, se você lembra a história, Zaqueu é um homem que vive em Jericó, Jesus está passando por lá, e Zaqueu tem uma curiosidade de ver quem é Jesus, provavelmente já ouviu a respeito dos feitos dele, e ele quer ver Jesus, mas ele sofre de um problema com o qual eu me compadeço, ele não era muito alto, então ele correu e subiu numa árvore para conseguir ver além da multidão que se aglomerava em volta de Jesus. Então dessa árvore ele vê Jesus, mas curiosamente Jesus o vê também, e Jesus ao vê-lo, o chama pelo nome, diz: Zaqueu, desce daí porque eu quero ir para a sua casa hoje. E qual é o problema disso? Zaqueu era um publicano, não só era um publicano, era o chefe dos publicanos. Os publicanos são os cobradores de impostos, são aqueles judeus que fizeram um acordo com Roma para trabalhar em favor do império opressor, escravizador de Israel na época, para coletar os impostos do seu próprio povo e, com a liberdade, estabelecer o próprio salário ao fazer isso. Então, esse aqui é o imposto devido, essa aqui é a minha taxa, essa aqui é a minha comissão. Então, por isso, eles eram vistos como as piores pessoas em Israel naquele tempo, verdadeiros traidores. Esse é Zaqueu. E Jesus diz que quer ir para a casa desse homem, e claro, verso 7, isso gera uma revolta nas pessoas. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
História extraordinária, não é mesmo? De transformação radical de uma pessoa. Agora, talvez você pense assim, pastor, Zaqueu não é um bom exemplo para mim. Porque Zaqueu era rico, mas ele obteve a sua riqueza ilicitamente. Então eu fiquei rico, mas foi de forma honesta, né? Então não se aplica à minha situação. Calma, tá bom? Calma. Porque de fato Zaqueu é mal visto, tem uma péssima fama, mas se você for considerar o estrito rigor da lei, Zaqueu não tinha feito nada de errado. Porque Zaqueu está sob a lei romana, e sob a lei romana ele está cumprindo a sua tarefa, dada inclusive por Roma, de cobrar impostos e de poder cobrar a sua taxa para fazer isso. Então não tem nenhum registro de que havia soldados romanos procurando por Zaqueu para prendê-lo, porque ele estava cometendo um crime, porque ele estava infringindo a lei. Nos termos estritamente jurídicos, Zaqueu está fazendo tudo certo. Pelo menos de acordo com a lei de Roma. Zaqueu não era um criminoso à luz da lei dos homens, mas Zaqueu era um pecador diante da lei de Deus. E é assim que, inclusive, o seu próprio povo o descreve, ele é um pecador. Porque, embora ele esteja fazendo o seu trabalho, ele o faz às custas dos outros e dos que têm menos. Então ele oprime, ele explora, ele se beneficia. Só aí a gente já poderia parar e ter uma longa conversa, você não concorda? Sobre a origem dos nossos ganhos. Porque talvez você diga assim, pastor, tudo que eu obtive de forma legal. Mas se você é um discípulo de Jesus, eu queria propor que a nossa régua não é essa. E não me entenda mal, ok? Ser um cidadão honesto é um bom começo. É um ótimo começo. Certamente não devemos ser menos do que isso. Mas certamente nós somos chamados para mais do que isso. Para mais do que isso. E o nosso padrão de generosidade não é a mínima necessária. Se o nosso alvo é o caráter de Cristo formado em nós, queridos, perguntas como, será que eu ainda preciso dar o dízimo, já que eu estou agora debaixo da graça e não da lei? Perguntas como essa são perguntas ruins. Nessa igreja você nunca ouviu alguém dizer, nem eu, nem nenhum outro pastor, o seguinte, você tem que dar o dízimo. Porque a pergunta, eu tenho que dar o dízimo, é uma pergunta ruim. Sabe por que ela é uma pergunta ruim? Porque embora sim, nós estejamos debaixo da graça, e essa lei fosse uma lei originalmente voltada para o povo de Israel no Antigo Testamento, embora Jesus não a revogue em nenhum momento, ao contrário, ele diz que a gente deve dar o dízimo e fazer mais até do que isso, não esquecer a misericórdia, a bondade, a compaixão, a justiça. Ele diz isso aos fariseus e aos seus discípulos também. A questão maior não é essa, eu tenho que dar ou não. É porque geralmente quando eu pergunto, eu tenho que dar ou não, sabe o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo saber qual é o mínimo de generosidade necessária e a qual eu estou juridicamente vinculado para eu poder ser aprovado. É o aluno que quer tirar 5, entendeu? Porque é a média ali para ele passar, ele só quer passar de ano, então ele quer ficar ali no mínimo necessário. Qual é o mínimo de esforço que eu tenho que fazer e o mínimo de competência que eu tenho que adquirir para passar nessa prova e não reprovar, não ser reprovado. E às vezes a gente lida com Deus e com a ética cristã dessa maneira. Qual é o mínimo que eu tenho que fazer para eu não correr risco de queimar no inferno? Então eu vou ficar bem aqui nesse mínimo de santidade, nesse mínimo de generosidade. Diante da lei eu estou aprovado. Aí o que a gente está fazendo é se colocando debaixo do jugo da lei. E sabe o que acontece com a lei? Ela condena a todos nós. E se nós fôssemos capazes de cumprir ainda que minimamente as exigências da lei, não precisaríamos de um Salvador. O que a graça faz, queridos, é nos convidar para um novo padrão de vida. E esse padrão é o próprio Jesus. Então quando eu olho para ele, eu me pergunto, quanto será que ele deu? 10, 9, 12%? A gente tem coragem de olhar para Jesus e tentar fazer essa conta, para dizer assim, como é que eu posso ser o mínimo necessário parecido com ele, e generoso como ele, e amoroso como ele, e servo como ele? Não dá para a gente olhar para Jesus e pensar dessa forma, não é mesmo? Porque nem dinheiro ele tinha. Então ele deu tudo logo. Deu a vida dele por inteiro. Tudo que ele tinha, ele deu. Ele viveu em completa rendição, em amor sacrificial em favor dos outros, em tudo, em todo o tempo.
E ele chama os seus discípulos para amarem uns aos outros como ele amou. Então, se eu quiser saber sobre dízimo, 10% é uma boa referência mínima. Se até o fariseu dava 10% sem entender nada da graça, esse é um bom começo para mim. Mas o meu alvo é entregar tudo que eu tenho e sou. Tudo é de Deus, tudo é do Senhor, tudo é para a glória dele. E como eu vou administrar o meu dinheiro, ele vai me orientar, mas certamente será com o alvo de ser cada vez mais parecido com o meu mestre. E não pensando em qual é o mínimo que eu preciso fazer para ser aprovado. Eu já fui aprovado em Cristo Jesus, amém? Pela graça que me alcançou. Mas voltando aqui, o que eu quero destacar na história desse homem, Zaqueu, é que algo acontece de tão radical e transformador no encontro dele com Jesus, que o próprio Jesus chama o que acontece naquele encontro de salvação. Ele diz, hoje, verso 9, hoje houve salvação nesta casa. E no verso 10 ele diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você percebe que Zaqueu tinha tudo, mas não tinha nada? Zaqueu tinha muitos bens e posses, e estava perdido. E ao se encontrar com Jesus, veja, a gente não sabe nada desse encontro, a não ser que Jesus foi lá na casa dele, mas a gente não sabe o que Jesus falou, o que Jesus fez. A gente não sabe se teve oração, se teve apelo, se teve pregação. Aparentemente não teve nada disso. Mas houve salvação. Houve salvação. Isso me parece sugerir, não sei se você concorda, mas me parece sugerir que a simples presença, ou talvez fosse melhor dizer que a presença simples de Jesus diante daquele homem foi suficiente para ele reconhecer, eu preciso de um Salvador. Jesus não tinha as melhores roupas, Jesus não tinha status, Jesus não tinha influência humana, mas Jesus vai à casa daquele homem e aquele homem muda completamente. O verso 8 diz, Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, eu darei metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. É diante dessa afirmação de Zaqueu que Jesus diz, hoje houve salvação, você percebe? Qual foi a pública declaração, confissão de fé de Zaqueu? Qual foi o batismo de Zaqueu? Qual foi a evidência da conversão desse homem? Dizer, Senhor, eu vou dividir na metade tudo que eu tenho e dar para quem mais precisa. E tudo que eu peguei de forma injusta, eu vou restituir 4 vezes mais. A lei de Moisés dizia para acrescentar 20%, se você extorquisse alguém. Indeniza e coloca mais 20%. Zaqueu está se equiparando a um ladrão, sabe? Porque na lei, só quem precisava restituir 4 vezes mais era quem roubasse um boi ou uma ovelha de um vizinho e o matasse ou o vendesse. Era a única restituição de 4 ou 5 vezes mais. Zaqueu está dizendo, eu sou um ladrão, Jesus. E eu vou reparar o dano que eu causei. Mas o que me impressiona não é restituir 4 vezes mais o que ele extorquiu. Mas é dizer assim, do que sobrar, eu vou viver só com metade. Porque era a parte, em tese, justa. A parte que ele não tomou de ninguém. A parte que era dele, seu salário, fruto do seu trabalho. Mas só alguém que foi alcançado pelo amor de Jesus é capaz de se limitar voluntariamente em favor dos outros. A generosidade sacrificial é uma das maiores evidências da nossa salvação. Jesus olha para aquilo e diz, houve salvação. Só pode ser salvação. Só uma pessoa nova, só alguém que nasceu de novo é capaz de fazer isso. E é o chamado dele para mim e para você, queridos. Se você pensar nas pessoas que mais se parecem com Jesus que você conhece, certamente a generosidade é um atributo delas, não é mesmo? Talvez sejam pessoas que nem tenham muito dinheiro, mas são generosas com o seu tempo, a forma de ouvir, prestar atenção nos outros, de servir os outros com dons, talentos, com o que tem. E esse é o alvo. Nos tornarmos pessoas que, tendo muito ou pouco,
repartem, repartem. Quando Zaqueu toma essa decisão, ele está evidenciando que houve uma substituição no coração. Havia um Deus falso, e agora Jesus é o Deus verdadeiro sentado no trono. E agora a vida passa a ser reorganizada. Como não? Como não seria? Os amores, as prioridades são novas. E esse é o caminho de Jesus, o caminho da generosidade. Porque quando Ele substitui o dinheiro no trono do nosso coração e como alvo da nossa adoração, esse amor a Ele nos levará inevitavelmente a amar também o próximo. Você reparou nessa sequência? Esse homem está no alto de uma árvore, ele é mal visto por todos, mas Jesus não se importa com isso, com a sua reputação, com a reputação de si mesmo, porque vai respingou nele. As pessoas olharam e criticaram Jesus por causa da decisão de ir até Zaqueu. Mas Jesus não se importa com isso e diz: Zaqueu, desça depressa, eu quero ir para a sua casa hoje. E o amor de Jesus por Zaqueu, recebido no coração de Zaqueu, o leva também a ser liberto do amor ao dinheiro e capacitado agora para amar o outro. O amor de Jesus nos liberta do amor ao dinheiro e nos capacita a amar o outro. É esse fluxo de amor, queridos, que nós somos chamados a manifestar, percebe? Enquanto o amor de Jesus não invadir o nosso coração e se tornar aquilo que nos preenche, que nos controla, que nos move, nós podemos até fazer boas ações de caridade, mas elas não passarão disso, elas não terão o poder de nos libertar do falso Deus a quem nós adoramos. Talvez seja até uma forma de nos sentirmos um pouco melhor e racionalizarmos. Eu quero mais, porque se eu tiver mais eu vou poder ajudar mais. Quem nunca pensou nisso? Mas quando o amor de Jesus nos encontra e nos transforma, então nós somos libertos do amor ao dinheiro. E tendo o que tivermos agora, pouco ou muito, nós amaremos, nós serviremos o outro. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora e refletir por alguns instantes. Nós vamos ter um tempo de oração hoje. Nós estamos terminando bem cedo, justamente porque a gente não está terminando ainda. Nós vamos orar, nós vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. E como eu disse mais cedo, é tempo de tomarmos consciência e nos arrependermos do amor ao dinheiro. Eu quero que você pergunte agora ao Espírito Santo, e eu também vou perguntar: Senhor, será que eu amo o dinheiro? Me ajuda a te amar acima de tudo. Me ajuda, me liberta, enche o meu coração do teu amor, porque eu quero amar o Senhor e o meu irmão e as pessoas em necessidade à minha volta, muito mais do que eu amo a mim mesmo e ao dinheiro e ao que Ele pode me proporcionar. E eu quero ser generoso como Jesus. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha sondar os nossos corações agora e trazer a consciência de cada um de nós. Quanto o Senhor deseja nos transformar, quanto o Senhor deseja nos libertar. É difícil admitir, Senhor, que nós amamos o dinheiro. Eu amo o dinheiro. Eu amo o que o dinheiro me dá e me proporciona. E eu também tenho sido iludido pela promessa vazia e falsa de que tendo mais eu viverei melhor e mais feliz, de que os meus filhos estarão mais seguros. Eu quero aprender a confiar, Senhor, em Ti como Pai e como filho, saber que eu não preciso me preocupar a respeito do amanhã, porque o meu Pai provê tudo o que eu preciso. Então me ensina, Senhor, me ensina, me transforma, me liberta, me perdoa. E a cada um dos meus irmãos que está aqui hoje também, Jesus, para que nós sejamos uma igreja generosa,
que reparte, que abençoa, que ama como o Senhor ama, especialmente os mais necessitados. Livra-nos do poder e do controle do dinheiro sobre nós. Dá-nos uma vida mais pacífica, mais feliz, mais contente, mais satisfeita, menos angustiada e temerosa. Desde mais cedo, do primeiro culto, eu tenho no meu coração o desejo de orar por pessoas que precisam vencer o medo nessa área financeira, porque talvez por alguma experiência do passado, pelo exemplo dos pais, ou pela própria realidade em que se encontra, ou por algum outro motivo, tem muito medo a respeito do futuro, tem muito medo de faltar algo, tem medo de não serem capazes de prover o necessário para si e para os seus, tem medo de trabalhar um pouco menos e desacelerar, e isso causar uma queda no padrão de vida, ou no sustento. Tem medo de ser generoso, tem medo de ser generosas com a igreja, com o reino, com os necessitados, porque isso pode significar também que falte algo em casa. Deus não nos chama para uma irresponsabilidade, mas Ele certamente nos chama para vivermos livres do medo. E a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, se você tem medo, sua relação com o dinheiro é uma relação de medo, eu quero orar por você. Senhor, nessa manhã, se há algum irmão, irmã, nesse lugar que lida com medo em relação às suas finanças, ao seu futuro, ao futuro da sua família, eu peço que o Senhor os liberte do medo. Ainda que a conta bancária não estimule muita esperança, ainda que o trabalho hoje não inspire tanta segurança, que nessa manhã eles experimentem da paz, da segurança, da plenitude, da satisfação que só há em Cristo. Que o Senhor os liberte do medo, que eles consigam crescer também em generosidade, porque estão libertos da prisão, do medo a respeito do amanhã, da ansiedade, da preocupação. Faz de nós uma igreja que vive sem medo, porque aprendeu a confiar no Senhor. Amém. Você pode ficar em pé, nós vamos cantar uma música que nós cantamos mais cedo, antes de terminar, e a gente vai ainda permanecer em oração durante essa música que diz: esperando em Ti, ao erguer nossas mãos em louvor. Sabe, erguer as mãos é um ato tão simbólico e bonito do adorador. A Bíblia nos chama a erguer mãos limpas, mãos santas, em adoração a Deus. E nós somos santificados em Cristo, amém? Então podemos erguer nossas mãos para dizer: Senhor, eu estou rendido, eu estou entregue, minha vida é Tua. E eu queria te convidar a fazer isso, ao cantarmos essa música, faça isso, erga suas mãos em louvor e diga: Senhor, minha vida é Tua, e talvez eu não tenha todas as respostas acerca do amanhã, talvez eu não tenha todo o dinheiro que eu gostaria de ter, mas eu sou Teu, e o Senhor cuida de mim, o Senhor é o meu provedor, e eu não quero viver com medo, e eu certamente não quero deixar de ser uma pessoa que cresce em generosidade, porque esse é o Teu caminho, é esse caminho que eu quero trilhar, amém? E à medida que você cantar, ore e peça que o Espírito Santo continue trazendo arrependimento e transformação e crescimento para você, para cada um de nós, amém? Vamos cantar juntos, vamos orar juntos. Dias mover, com esperança nós viemos, esperando em Ti. Eu espero em Ti. O Senhor da criação, conheces quem eu sou, és autor da salvação, desde o início nos amou. Esperando em Ti, ao erguer nossas mãos, e a Ti adorar, cantando alegria.
ti, adorar, cantando Amém. Tem uma prática para sugerir para você nessa semana. Faça uma avaliação da sua própria generosidade. Então comece a colocar no papel, separe um tempo, 10 minutos você faz isso, um dia essa semana. Coloque no papel tudo o que você dedica aos outros. Quanto tempo por semana, quanto dinheiro por mês. Coloca até aquela ajuda que você dá no sinal, sabe? De repente é toda a generosidade que você pode dedicar com recursos no momento em que você está. Glória a Deus por isso, continue fazendo, mas liste tudo que você faz. Ofertas para a igreja, para outras pessoas, outras instituições, sua generosidade em todas as áreas. Faça um inventário disso e aí você vai entregar isso para quem? Para Deus, não é para mim, não é para esta igreja. Você vai colocar isso diante do Senhor em oração. Senhor, essa é a minha generosidade atual. Me ajuda a crescer, me ajuda a me tornar mais generoso, a depender menos do dinheiro para me sentir seguro, a focar menos nas minhas coisas e mais do teu reino, na tua justiça. Amém? Ore a respeito disso e aquilo que o Espírito Santo te mostrar que precisa mudar, obedeça. Vamos juntos nesse caminho, que é o caminho da generosidade, é o caminho de Jesus. Amém, queridos? Amém? Deixa eu dar uma última música para celebrar. Você vai na graça do Senhor Jesus. Tem uma semana abençoada. Lembre-se de passar ali ao lado do café, se você nos visita, pegar o seu presente, tá bom? Tem uma lojinha ali fora para você dar uma olhada em livros, outros materiais também. Então passe lá antes de ir embora. Deus te abençoe. Lembra de levar seus filhos, tá bom? Eles estão lá embaixo. Não vai embora sem eles. Mas vamos cantar mais uma vez. Deus abençoe. Ponho a fé em ti, muros verei cair. Sei que jamais irás falhar. A espera terminará, a guerra vencida está. Sei que jamais irás falhar. Em ti confiarei, por tua promessa sei que és fiel. Seguro estarei, em ti vou descansar. Jamais irás falhar. Tua palavra se cumprirá. Meu coração te louvará. Cristo, meu Salvador, guarda-me em teu amor. Meu coração te louvará.
confiarei, por tua promessa sei que és fiel, seguro. Nele podemos descansar. Ele não falha, esse é o nosso Deus presente, Emmanuel. Em ti confiarei, por tua promessa sei que és fiel, seguro estarei, em ti vou descansar, jamais irás falhar. Com teu poder move montanhas, eu creio em ti, tu podes tudo fazer. Abriste o mar para teu povo, eu creio em ti, tu podes tudo fazer. Com teu poder move montanhas, eu creio em ti, tu podes tudo fazer. Abriste o mar para teu povo, eu creio em ti, tu podes tudo fazer. Tu podes tudo, Deus, podes tudo fazer. Tu podes tudo fazer. Tu podes tudo fazer. Aleluia. Ele pode, Ele pode. Que Deus te leve em paz ao seu lar e te abençoe. Amém, amém.